A dor da culpa que Deus já apagou, como se libertar de verdade. Quantas vezes você já pensou, eu sei que Deus me perdoou, mas por que eu ainda me sinto tão mal com o que fiz? Por que a dor continua? Por que o peso não sai do peito? Neste vídeo, você vai descobrir a verdade por trás da culpa que já foi apagada por Deus, e entender como se libertar de verdade. Fica comigo até o final, talvez essa seja a resposta que você tem buscado há muito tempo. O perdão de Deus é completo. Deus não perdoa pela metade. Quando Ele perdoa, Ele apaga. Ele lança no mar do esquecimento. Hebreus 8:12 diz: Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Se Deus, o Criador do universo, decidiu não se lembrar mais, por que você continua se lembrando disso todos os dias? A verdade é que o perdão de Deus é completo. Ele não apenas cancela a dívida. Ele destrói o registro. Mas sabe o que geralmente acontece? Você já se deu conta do que significa ser perdoado por Deus? Não é só um conceito teológico. Não é só uma palavra bonita que ouvimos em cultos ou lemos em devocionais. Ser perdoado por Deus é uma mudança radical de realidade. É sair das trevas e caminhar para a luz. É deixar de ser culpado diante do tribunal divino e ser declarado justo, inocente, livre. Mas por que, então, se isso tudo é verdade, tantas pessoas ainda vivem como se estivessem condenadas? Por que continuam presas em culpas antigas, relembrando erros que Deus já decidiu esquecer? Vamos voltar a uma verdade que talvez você tenha esquecido, ou que talvez você nunca tenha compreendido de verdade. Hebreus 8:12. Pois perdoarei suas maldades e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Pare por um instante. Leia isso de novo, com calma. Nunca mais me lembrarei. Se Deus, o Criador do universo, o justo juiz, aquele que vê tudo e sabe tudo, escolhe não lembrar mais do que você fez, então por que você insiste em se punir? Por que você revive cenas do passado à noite, quando deita? Por que você se sente indigno de orar, de louvar, de servir, de se alegrar? A resposta é dolorosa, mas libertadora. Você ainda não entendeu completamente a profundidade do perdão de Deus. Deus não perdoa como os humanos perdoam. A gente perdoa com ressalvas, com memória, com desconfiança. Mas Deus não é assim. Quando Ele perdoa, Ele limpa. Ele restaura. Ele ressignifica. E aqui está o ponto: Deus não apenas apaga o pecado, Ele muda o significado da sua história. Ele transforma aquele erro em testemunho. Aquela queda em ensinamento. Aquela dor em cura para outros. É por isso que o apóstolo Paulo, um ex-perseguidor de cristãos, pôde dizer com tanta ousadia: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ele não vivia mais como um assassino do passado. Ele vivia como um instrumento de redenção. E você? Você está vivendo como alguém perdoado? Ou está vivendo como alguém que ainda espera uma punição? Muitos cristãos vivem como se Deus estivesse apenas tolerando sua presença, como se o perdão fosse um favor momentâneo, frágil, condicional. Mas Deus não te tolera. Ele te ama. Ele te adotou. Ele te chama de filho. De filha. E mais, Ele se alegra em ter você por perto. O Salmo 103:12 declara: Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, o que você cometeu foi lançado tão longe que não pode mais ser alcançado. Mas então, se Deus já te perdoou, se Ele já afastou seu pecado, se Ele já limpou a sua ficha, por que você ainda sente essa dor no peito? Por que a culpa ainda te prende? Esse é o próximo passo da nossa conversa. Quando a culpa vem de dentro. A culpa nem sempre vem de Deus. Ela vem da nossa memória, do nosso coração, e muitas vezes, do nosso orgulho ferido. Sim, o orgulho. Porque às vezes é mais fácil acreditar que eu mereço sofrer, do que aceitar que alguém, tão grandioso quanto Deus, me perdoaria de graça. Sem exigir penitência, sem castigo, sem condições.
Mas Deus não quer que você viva preso ao passado. Ele quer que você caminhe em novidade de vida. A culpa é uma prisão com grades invisíveis, e ele já destruiu as chaves. Vamos falar agora sobre algo que ninguém gosta de admitir, mas que quase todo mundo sente. A culpa que continua mesmo depois do perdão. Você ora. Você chora. Você pede perdão a Deus, e acredita que Ele perdoou. Mas, dias depois, você acorda se sentindo sujo, indigno, envergonhado. É como se um peso invisível estivesse pendurado no seu peito. Você já passou por isso? A verdade é que existe uma diferença entre o que Deus faz com o pecado e o que nós fazemos com a lembrança dele. Deus apaga, mas a nossa mente, ela guarda. E é aí que entra um inimigo silencioso, a autocondenação. A autocondenação é o tribunal que existe dentro da sua própria alma. É aquela voz que diz: você não é digno. Você nunca vai mudar. Você decepcionou a Deus de novo. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Essa voz não vem de Deus. Deus não te perdoa para depois te torturar com lembranças. Ele não cancela o pecado e depois esfrega isso na sua cara. Quem faz isso é o seu coração machucado. É a sua mente condicionada a se punir. Às vezes, é até o seu orgulho ferido. Sim, isso mesmo, orgulho. Porque algumas pessoas acham que merecem sofrer. Elas dizem com a boca que acreditam no perdão. Mas no fundo pensam: não pode ser tão fácil assim. Eu preciso pagar por isso. Eu tenho que sofrer um pouco mais. Como se a dor fosse uma forma de penitência. Como se a tristeza fosse um sacrifício aceitável para compensar o erro. Mas escute isso com atenção. Você não foi chamado para viver no luto eterno de um pecado já perdoado. Você foi chamado para caminhar em novidade de vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é apenas uma nova chance. É uma nova identidade. A dor da culpa só permanece quando você ainda vive como quem precisa ser condenado. Mas Deus já assinou sua carta de liberdade. Então por que ainda dói? Porque você ainda não se perdoou. E é sobre isso que vamos falar no próximo bloco. A acusação não vem de Deus. Se Deus já te perdoou, quem é que continua te acusando? Apocalipse 12:10 diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. É ele quem insiste em trazer à tona aquilo que Deus já sepultou. É ele quem sopra no seu ouvido: você não merece ser feliz. Você nunca vai mudar. Você ainda é aquela pessoa que errou. Mas essas palavras não são a voz de Deus. O Espírito Santo convence do pecado para restaurar. O inimigo acusa para destruir. Se Deus já te perdoou, e se o que você sente não vem de Deus, então de onde vem essa voz que continua te acusando? Essa é uma pergunta essencial. E a resposta está bem clara na Bíblia. Apocalipse 12:10 diz assim: o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de Deus dia e noite, foi lançado fora. Você percebe o que esse texto está dizendo? Existe um personagem, um inimigo espiritual, que tem uma função clara: acusar você constantemente. Essa é uma das especialidades do diabo, acusar. Ele não apenas tenta fazer com que você peque. Ele quer te destruir mesmo depois que você se arrependeu. Ele quer que você continue preso à culpa. Quer que você se esqueça da cruz. Quer que você duvide do perdão. E como ele faz isso? Com sugestões sutis. Você acha mesmo que Deus te perdoou? Lembra o que você fez? Foi grave demais. Não tem como voltar atrás agora. Você pode até tentar mudar, mas vai cair de novo. Essas são setas envenenadas. Elas não têm a ver com o que Deus pensa sobre você. Tem a ver com o que o inimigo quer que você pense sobre si mesmo. E o mais trágico é que muitos cristãos acreditam nessas mentiras. Porque essas vozes imitam o tom da consciência.
Elas são parecidas com arrependimento, mas não são. Existe uma diferença fundamental entre a correção do Espírito Santo e a acusação do inimigo. O Espírito Santo convence do pecado para restaurar. Ele mostra o erro com amor e aponta uma saída. Ele diz: filho, isso não é quem você é. Vamos recomeçar. Já o diabo acusa para destruir. Ele grita: olha só o que você fez. Como ousa orar agora? Deus já se cansou de você. Percebe a diferença? A primeira voz leva à vida. A segunda, a morte emocional e espiritual. Você precisa aprender a reconhecer isso no seu interior. Quando você sente peso por algo que fez, pare e pergunte: essa voz está me conduzindo à restauração ou à condenação? Se for condenação, rejeite imediatamente. Declare em voz alta: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Essa é a sua verdade. Esse é o seu escudo contra as acusações do maligno. Mas atenção! Não se trata de ignorar erros. Não se trata de se fazer de inocente. Arrependimento verdadeiro existe. Mas ele traz paz, não pânico. Ele traz transformação, não terror. E sabe de uma coisa? Mesmo quando você cai, mesmo quando repete o erro, a graça de Deus continua sendo maior que a sua falha. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. A graça de Deus não é frágil. Ela não quebra com os seus tropeços. Ela é firme. É escandalosa. É poderosa o suficiente para silenciar todo acusador. O diabo pode tentar jogar sua história contra você. Mas o sangue de Jesus grita mais alto. E diz: ele está limpo. Ela está livre. Agora que você sabe disso, vamos falar sobre algo ainda mais profundo. O perdão que você precisa liberar para a pessoa mais difícil de todas. Você mesmo. O perdão que você precisa dar a si mesmo. Talvez o maior perdão que você precise agora. Não é o perdão de Deus. Ele já foi dado. O que falta é o seu próprio perdão. Você precisa se libertar da imagem que criou de si mesmo baseada no erro. Você não é o que fez. Você é quem Deus diz que você é. E Deus te chama de filho. De filha. De perdoado. Liberte-se da expectativa de ser perfeito. Liberte-se da prisão da autopunição. Agora que você já entendeu que Deus te perdoou, e já reconheceu que a acusação não vem dele, é hora de enfrentar o desafio mais íntimo. Perdoar a si mesmo. Sim, isso é mais difícil do que parece. Porque, na maioria das vezes, somos nossos piores juízes. Colocamos padrões altíssimos para nós mesmos. E quando falhamos, não conseguimos aceitar. Sabe aquela sensação de eu devia saber melhor? Aquela cobrança silenciosa que te impede de se olhar no espelho com paz? Isso é a raiz da autopunição. E ela precisa ser arrancada. Muitas pessoas vivem como se estivessem pagando uma sentença invisível. Elas acreditam no perdão de Deus, mas impõem a si mesmas um tempo de punição emocional. Não posso ser feliz agora. Não posso sorrir ainda. Preciso sofrer mais um pouco. Preciso me lembrar do que fiz para não errar de novo. Mas você precisa entender algo essencial. Sofrer não é sinônimo de arrependimento. Guardar dor não é forma de honrar a justiça de Deus. Pelo contrário. Quando você se recusa a se perdoar, está dizendo, mesmo que sem perceber, que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Está dizendo que o sangue dele cobre quase tudo. Mas não o seu erro. Isso é pesado, mas verdadeiro. Jesus morreu por cada falha, cada pecado, cada queda. Ele carregou tudo isso na cruz para que você não precise mais carregar. Se você tenta pagar por algo que Jesus já pagou, você está tentando comprar uma liberdade que já foi entregue gratuitamente. E mais, quando você não se perdoa, você limita a sua própria missão. Por que pessoas curadas curam outras?
Mas pessoas presas na culpa só sabem se esconder. Você foi chamado para mais. Para se levantar. Para testemunhar. Para ser sinal da graça de Deus. E para isso, você precisa deixar o passado onde ele está. Perdoado, limpo, apagado. Sabe aquela dor que te impede de dormir? Aquela lembrança que ainda te prende? Hoje é dia de entregar isso. De dizer a si mesmo: eu escolho me perdoar. Eu escolho crer no que Deus já declarou. Eu não sou mais aquela versão de mim mesmo. Eu sou uma nova criatura. Eu sou amado. Eu sou limpo. Eu sou livre. Diga isso em voz alta. Declare até que o seu coração creia. O perdão de Deus é a base. Mas o seu perdão a si mesmo é o passo de fé que te faz andar com leveza. Agora que você entendeu isso, vamos descobrir juntos como se libertar de verdade. Não de forma superficial, mas real. Como se libertar de verdade? Então, como se libertar de verdade? 1. Reafirme a palavra de Deus diariamente. Declare: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. 2. Pare de reviver o erro. Quando vier à mente, diga: isso já foi apagado. Não negocie com a lembrança. 3. Perdoe-se com a mesma graça que Deus te perdoou. Lembre-se, se você se recusa a se perdoar, está dizendo que a cruz não foi suficiente. 4. Procure ajuda se precisar. Converse com um mentor, um conselheiro, alguém de confiança. Você não precisa lutar sozinho. Agora que você compreendeu que Deus já te perdoou, que a acusação não vem dele, e que você precisa se perdoar também, chegou a hora da pergunta mais importante deste vídeo. Como se libertar de verdade? Como deixar de apenas saber que é perdoado e passar a viver como alguém que é? Como transformar essa verdade espiritual em uma realidade emocional, prática, cotidiana? A resposta está em uma palavra: processo. Libertação emocional não é um botão mágico. É uma construção diária. É um novo estilo de vida baseado em verdades eternas. E aqui vão 5 passos práticos que vão te ajudar a caminhar rumo à liberdade total da culpa. 1. Alimente sua mente com a verdade, e não com a lembrança do erro. A sua mente precisa de alimento. E o alimento que você escolhe vai determinar o seu estado espiritual. Se você continuar revivendo o passado, relendo mensagens antigas, se torturando com lembranças, você estará alimentando a dor, e não a cura. Mas se você começar a encher a sua mente com a palavra de Deus, com versículos sobre perdão, graça, identidade, você vai ver sua alma se reeducar. Sugestão de versículos para meditar todos os dias. Item Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Item 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Item Salmo 1:3-12. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Escreva. Cole na parede. Declare em voz alta. Treine a sua mente para obedecer à verdade, e não ao sentimento. 2. Reconheça o seu passado sem viver nele. Você não precisa fingir que não errou. A negação não cura. O que cura é a aceitação com esperança. Sim, você falhou. Sim, poderia ter feito diferente. Mas isso não define quem você é. Seu erro é um capítulo. Não é o livro inteiro. Você pode olhar para trás com responsabilidade, mas não com condenação. Olhe com compaixão, com graça, como quem vê uma cicatriz, e não mais uma ferida aberta. 3. Substitua a autocondenação por gratidão. Toda vez que a culpa bater, troque por um exercício de gratidão. Ao invés de dizer: como fui capaz de fazer aquilo? Diga: Senhor, obrigado porque mesmo eu tendo feito aquilo, o Senhor me amou do mesmo jeito. Transforme a culpa em adoração. Transforme a lembrança da queda em louvor pela graça. A gratidão desarma o ciclo da autopunição.
Ela tira o foco do erro e coloca em quem te restaurou. 4. Libere perdão também para os outros. Muitas vezes, a culpa que carregamos está presa ao ressentimento. Você se culpa por algo que envolveu alguém. Talvez você magoou uma pessoa. Ou talvez foi ferido e nunca perdoou aquele que te causou dor. E aí vem o paradoxo. Você quer ser perdoado por Deus, mas ainda guarda mágoa no coração. Jesus foi direto sobre isso. Se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mateus 6:14. Liberar perdão é tirar os grilhões da alma. É romper correntes invisíveis que te prendem no passado. Você não será verdadeiramente livre enquanto mantiver alguém aprisionado no seu coração. 5. Busque ajuda se necessário. Sim, Deus cura. Sim, o Espírito Santo consola. Mas Deus também usa pessoas. Se você sente que está preso, que não consegue sair sozinho, procure alguém de confiança. Um líder espiritual. Um conselheiro cristão. Um terapeuta com princípios bíblicos. Falar é um ato de fé. Se expor é um passo de cura. A Bíblia diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5:16. A cura está na verdade compartilhada. Na oração feita com sinceridade. Na caminhada feita em companhia. Resumo. Item: alimente sua mente com a palavra. Item: aceite seu passado com maturidade. Item: troque culpa por gratidão. Item: libere perdão a quem te feriu. Item: busque ajuda se precisar. Libertar-se da culpa é um caminho possível. É um trajeto que começa com fé e termina com leveza. Você não precisa mais viver sob condenação. Deus já te perdoou. Agora é hora de viver como alguém perdoado. E para fechar essa jornada, precisamos falar de algo fundamental. A escolha de viver com leveza, todos os dias. A culpa que você carrega já não existe mais diante de Deus. Ele já limpou, já restaurou, já recomeçou. Agora, só falta uma coisa. Você precisa aceitar isso como verdade. E viver como alguém que foi perdoado. Se esse vídeo falou com você, eu te convido a curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Você pode ser a ponte para o recomeço de outra pessoa. E lembre-se sempre: o que Deus perdoa, ninguém pode condenar. Muito obrigado por ficar até aqui. Que o perdão de Deus seja a base da sua liberdade. E que você caminhe, a partir de hoje, com o coração leve. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus. Chegamos ao fim dessa conversa. Mas talvez seja o começo de algo novo na sua vida. Hoje você descobriu, ou lembrou, que a culpa que te persegue não é mais uma verdade espiritual. Ela é uma sombra do passado tentando te impedir de caminhar para o futuro. Você entendeu que item: Deus te perdoou totalmente. Item: a voz da acusação não vem dele. Item: você precisa se perdoar. Item: e existe um caminho real de libertação. Mas agora, o mais importante está nas suas mãos. A escolha. Você vai continuar se punindo por um erro que o próprio Deus já pagou? Ou vai dar o passo de fé e viver como alguém verdadeiramente livre? Não é fácil. Mas é possível. E começa com uma decisão. Por isso, nesse momento, eu quero te convidar a fazer algo especial. Feche os olhos, se puder, e ore comigo. Oração de libertação da culpa. Senhor Deus, hoje eu me coloco diante de Ti com toda a verdade que há em mim. Eu reconheço os meus erros, as minhas falhas, as minhas quedas. Mas também reconheço que o Teu perdão é maior que tudo isso. Eu recebo, com fé, o Teu perdão completo. Eu escolho crer que o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. E agora, Senhor, eu escolho perdoar a mim mesmo. Declaro, em nome de Jesus, que a culpa não tem mais poder sobre mim. Que a voz da acusação está silenciada. Que o passado foi apagado. E que,
A partir de hoje, eu vou viver como filho amado, como filha perdoada. Me ajuda, Espírito Santo, a andar em liberdade todos os dias. Me ensina a renovar minha mente. Me mostra quem eu sou em ti. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia, por tua restauração. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo. Deixe essa oração ecoar no seu coração. E lembre-se, a liberdade é uma decisão diária. Toda vez que a culpa tentar voltar, você tem autoridade para dizer: eu sou perdoado. Eu sou livre. Eu sou amado. Se essa mensagem falou com você, se tocou seu coração de verdade, então não deixe isso morrer aqui. Curta este vídeo, isso ajuda o conteúdo a alcançar mais vidas. Comente aqui embaixo: eu sou livre pela graça de Deus. Vamos formar uma corrente de fé nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Toda semana eu trago mensagens como essa para fortalecer sua fé e te ajudar a viver com propósito. Compartilhe esse vídeo com alguém que está preso na culpa. Você pode ser o canal que Deus quer usar para restaurar outra vida. Finalizo com uma frase para você guardar. O que Deus perdoa, ninguém mais pode condenar. Você é livre. Você é novo. Você é profundamente amado. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.